Bom, Rodrigo, muito obrigada por aceitar conversar aqui comigo e se disponibilizar. Só tô com a cara inchada ainda, porque aqui ainda é de manhã, acabei de acordar. Bom, eu queria que você desse uma introdução sobre você, né? Por que você está aqui, que você estuda, né? Se for para a faculdade, que faculdade você foi? Algum hobby? Uma introdução. Pronto, pronto, eu também, aqui ainda não é 7 da manhã no Brasil ainda, mais ou menos meio-dia, só que eu também acabei de acordar. O horário é esquisito, porque sempre que a gente tem um pouquinho de espaço para dormir, quando não tem aula de manhã, não tem coisa de manhã, eu tenho que aproveitar, senão você fica morto o dia todo. Sim. Mas é isso, meu nome é Rodrigo, eu tô no finalzinho do curso de Ciência da Computação aqui na UFPE de Recife, e eu e a Amanda, a gente acabou se conhecendo quando eu estava fazendo estágio na Microsoft no ano passado. No ano passado eu acabei. Ano passado foi tipo o ano dos estágios, né? Fiz como eu tentei fazer, tipo, eu acho que fiquei, sei lá, 7 meses seguidos fazendo estágio. Foi 3 meses na Microsoft e logo depois 4 meses no Facebook. E a gente acabou se conhecendo lá, né, no estágio da Microsoft, e a gente vai bater esse papo aí. Sim, foi muito demais, que o Rodrigo foi uma das primeiras pessoas que chegou para mim pelo Teams e falou, pera só um pouquinho, deixa eu tirar os brinquedos da Shine. Então, o Rodrigo ele foi uma das primeiras pessoas que veio falar comigo, olha, acho que você assistiu algum vídeo meu em algum período, né, e foi muito legal, eu gostei bastante, depois veio algumas pessoas, e, assim, o Rodrigo, ele fez estágio da Microsoft, aí a gente marcou, não, vamos fazer o vídeo e tal, e aí eu dei uma pausa. Agora eu tô voltando com essa série que eu acho muito legal. E aí o Rodrigo falou: agora vai ser ótimo, que eu acabei de terminar outro estágio. Eu, nossa senhora, se eu esperar mais um pouco, daqui a pouco vai ter outro estágio. E até queria perguntar quando que você decidiu. Você tá na graduação ainda. Sim. E você tá em que ano da graduação? No último, é complicado porque teve a pandemia, né? E a pandemia mudou tudo, mas Sim. teoricamente esse é o último período que eu tô realmente fazendo as cadeiras, pagando as disciplinas. Tá, Depois vai faltar só o TCC. Então acho que eu tô no nono, eu acho que esse é o nono que eu tô pagando agora. tá. E então você falou que foi ano passado que você decidiu começar os estágios, ou foi antes, assim? Quando você decidiu que você queria entrar em Big Techs para estagiar e começou a aplicar tudo isso? Essa tem uma história engraçada, porque eu acho que a maioria quando entra na faculdade, pelo menos é o que eu sentia, é o que meus amigos sentiam, a gente achava que era meio impossível, sabe? Tipo, Uhum, a gente entrava na faculdade e ficava, nossa, olha aquele cara ali que entrou na Microsoft, é um gênio, ele é o absurdo, é impossível o que ele fez. Só que uhum, aí quando começou, acho que foi no segundo período, eu comecei a conversar mais, né, com o pessoal. Isso, eu entrei na faculdade em 2017. No meio de 2017 eu entrei na faculdade. Aí, isso mais ou menos em 2018, eu comecei a. Foi quando a gente, tipo. O primeiro período você geralmente fica conversando só com o pessoal da sua turma, você tá entendendo como é que funciona mesmo a faculdade, né? E em 2018 foi quando eu comecei a realmente conversar com de outros períodos, mas só mais que estava mais à frente do curso do que eu. E aí começa a você perceber a realidade do que é possível fazer na faculdade, né? Tipo, por uhum. exemplo, eu conversei com gente que fez parecido com eu, que foi, eu comecei a aplicar, eu apliquei para a Microsoft e passei, e fui para lá, fui para Seattle, fiquei 3 meses fazendo um estágio de inverno, e eu fiquei, nossa, que massa, fiquei, tipo, ali eu já fiquei, tipo, é isso que eu quero, é É isso que eu vou tentar possível, fazer. sim. Eu fiquei, não sei se é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, mas eu quero ter essa experiência de ir para lá, de ver como é que funciona uma empresa grande, né? Como é que trabalham lá. Foi até legal também que se não me engano, foi em 2018 também que teve eu fui para uma campus party com uns amigos meus e entre um deles estava trabalhando no Facebook lá. E aí Uhum. deu pra eu ir visitar o escritório com ele, e aí foi mais, tipo, os meus olhos brilharam mais ainda, né? Você chega lá no escritório, vê, meu Deus, a comida é Sim. de graça, meu Deus, eu posso chegar aqui e pegar um Kit Kat e voltar pra minha mesa.
Aí eu fiquei, meu Deus, é isso, é realmente, eu vou focar nisso, eu vou tentar, e aí foi aí que começou a minha história de decidir começar os estágios, foi mais ou menos aí, 2018, e aí 19 foi, eu acho que assim, 2019 eu tentei várias, só que eu estava muito no início do curso ainda, eu não acabei nem passando, eu acho que eu tentei Facebook, Google, eu acho que eu tentei Microsoft, só que nem me chamaram para entrevista nessa época, só Olha só. que eu estava muito no início do curso, então realmente foi. É isso, você tem que ficar tentando e tipo, um rejeitado acaba sendo realmente um aprendizado para você tentar os próximos. Você começa a pensar, nossa, nossa, como que eu fui tão. Nossa, eu falei tão mal sobre aquela parte, e aí fica na minha cabeça, né? Tipo, tá, na próxima vez eu não posso falar sobre isso, não posso falar desse jeito. E aí em Sim. 2020, quando eu comecei foi quando eu apliquei, né, de novamente para Microsoft Facebook, e aí eu tava tipo, se eu passar em uma já tá ótimo, já é o sonho. E aí acabei passando nas duas. Foi, o que aconteceu foi, eu passei em 2020 na Microsoft e era para fazer o estágio do inverno de 2021, que seria em dezembro de próprio 2020. Só Tá. que aconteceu a pandemia e foi até meio triste, né? Porque você fica. 2020 foi um ano difícil pra todo mundo, né? E o que Uhum. me confortava era tipo, tá bom, esse ano está uma porcaria, mas em dezembro eu estou indo pra Seattle e lá vai estar tudo ótimo. Só que acabou que eu acho que todo mundo esperava, né? Ah, a pandemia vai durar um Nem vai ano. durar, né? É. Já acaba. E aí acabou que não acabou. Então eu fiz todos os estágios foi todo remoto. Então eu tava daqui, de Recife, trabalhando com o pessoal de lá. Em 2021, até adiou um pouquinho. Adiou, em vez do inverno de 2021, foi o summer de 2021. Aí eu Tá. entrei em maio, mais ou menos, na Microsoft. E aí foi quando eu comecei esse estágio de Recife, trabalhando com o pessoal de Seattle. Ah, entendi, entendi. E você fez outro estágio também, né? Então, além da Microsoft, você fez o Facebook, agora Meta, né? E também foi remoto, você falou. Foi também de Recife, só que trabalhando com o pessoal de Nova York dessa vez. Tá. E eu queria saber também, assim, como que você estudou? Você teve algum plano de estudos que você falou, né, que você foi na conferência, você começou a conversar com mais pessoas, né, e pegar essas informações. E eu já falei também em um outro vídeo quão importante é isso, né, de você conversar com outras pessoas, porque você nem sabe que é possível. Eu também foi parecido, eu também tive uma veterana que foi a primeira da minha faculdade que entrou, e aí ela passou várias dicas e estimulou as pessoas. A Shane já pegou outra coisa aqui. Faz barulho. Mas a questão da conferência também, no meu caso, foi uma conferência de computação gráfica que eu fiquei tipo, meu Deus, eu me apaixonei na época por realidade virtual e tudo mais, e essas tecnologias assim mais futurísticas, né? Então, assim, acho que fica uma dica para todo mundo que está assistindo, né? Conversar com veteranos, conversar com o pessoal que já passou por aí, e se tiver a oportunidade de ir em conferências assim, é legal porque você, sem querer, você aprende uma coisa totalmente nova, conhece pessoas totalmente novas e áreas novas também, né? E bom, eu queria saber como você estudou, então, para as entrevistas e se teve alguma diferença, por exemplo, eu vou focar na Microsoft agora, eu vou focar no Facebook, na Google. Você estudou diferente para cada uma delas ou foi o mesmo plano de estudos que, né, funcionou para todas? Pronto, essa é uma pergunta muito boa mesmo, porque o meu caso foi um pouco diferente, porque eu acabei participando da maratona de programação quando eu estava quando eu estava nessa parte do curso. Então, quando você está na maratona, geralmente você acaba praticando muitos problemas o dia todo. Então, tinha uma época em 2019, por exemplo, que eu estava todo dia, eu fazia 2 horas de uma prova da maratona. Então, 2 horas eu ficava lá no computador fazendo um problema. Isso ainda não era focado nas entrevistas, mas acabou que foi essencial, porque eu comecei a pegar prática em resolver os problemas que eu sabia que as entrevistas são assim, né? São com problemas desse estudo de algoritmos e programação. Então, tipo, isso ajudou muito. Mas quando eu tava no processo seletivo mesmo, quando eu apliquei, aí eu mudei um pouco o foco. Então, em vez de ficar fazendo problemas de maratona,
eu comecei a fazer problemas, por exemplo, no LeetCode. O LeetCode é um site que tem muitos problemas que são usados em entrevistas, então o pessoal submete vários problemas lá e, tipo, o bom do LeetCode é que tem, por exemplo, uma seção que você vê problemas de tal empresa. Então você chega lá e você vê problemas que o Facebook está perguntando nesse período, hoje em dia, ou então da Microsoft, Google, e sempre aparece lá. Olha que E interessante, tem eu uma, não sabia disso. tem uma parte legal também, é porque tem uma parte paga que você vê isso, mas quando eu tava no início, eu tava tipo assim, não, eu tenho dinheiro para pagar um mês. Um mês eu vou pagar, só que você passa muito tempo fazendo. Eu passei muito tempo fazendo, estudando. Então você tem uma parte que é discussion, que é tipo um fórum dentro do LeetCode, que muita gente compartilha a experiência de entrevista lá. E aí eu comecei a Que usar aquilo. legal. Então, eu não tinha acesso às questões que o LeetCode bota, mas eu tinha acesso à discussão que a própria comunidade escrevia. E aí eles escreviam lá, eu fiz a entrevista com o Facebook, foi minha primeira entrevista, tive essas e tais perguntas, e é engraçado que como você está no LeetCode, o pessoal coloca já o link do problema, né? Então você já chega Aham. lá, é esse o problema, já clica, você já resolve, e eu acabei fazendo muito problema. Eu acho que tinha uma época que eu tinha feito, sei lá, 33% de todo o LeetCode, assim, eu comecei a fazer Meu Deus. todo, eu tava vivendo, vivendo aquilo, do LeetCode, e até outra coisa que ajudou, mas sem ser voltada para a parte de entrevista, quer dizer, voltada para a parte de entrevista, mas sem ser voltada para o código, é que eu comecei a pesquisar sobre a empresa. Porque eu sabia, por exemplo, eu sabia que tinha muita chance de fazerem perguntas sobre currículo. Então eu tinha meu currículo e eu sabia que eles iam começar a perguntar do projeto, o que foi que eu fiz, como que eu enfrento tais situações. E o que acontece é que as empresas têm seus valores, né? Tipo, a Microsoft tem a missão da Microsoft, né? Que é a do Empower Every People. E, tipo, Uhum. empoderar. Eu nem sei como é em português, mas chega lá e você tem. É por aí, Empower Every Person, Every People to achieve more, tipo, para conquistar Yeah. mais, fazer todas as Sim. pessoas conquistarem mais. E tinha as missões, os valores também, que é tipo, na Microsoft eu não lembro agora, mas no Facebook tem muito que é Be Bold, que é seja usado, Aham. seja rápido. E eu comecei a usar minhas histórias que eu tinha, né, no currículo, então projetos que eu sabia que tinha no currículo, então eu sabia que talvez eles fossem perguntar, e se eles não fossem perguntar, talvez eu tivesse alguma pergunta mais genérica que eu pudesse trazer essa história na entrevista. E o que eu queria era mesclar as minhas histórias com os valores da empresa. Olha, isso é uma Então, dica muito boa. isso é ótimo. Eu acho que ajuda muito, porque pelo menos o que tipo, focar em questões é meio fácil. Tipo, não é fácil, mas é muito direto. Você Com sabe treino que é você vai só. conseguindo, né? Exato, você sabe que é fácil tipo, é fácil saber o que tem que fazer. Você tem que praticar, fazer questão, isso é mais direto. Mas praticar para entrevista meio behavioral, meio de comportamental, você meio que não sabe o que. Para mim foi muito difícil de saber como treinar para isso. E aí Uhum. foi uma coisa que me ajudou muito. Eu fiquei pesquisando sobre a empresa. Foi até aí, eu acho que eu acabei caindo nos seus vídeos. Eu fiquei, nossa, deixa eu ver como é que é lá. E aí vi um que chegou lá. Eu vi, caramba, olha só, a Amanda Estágio. mostrando como é que é a loja da Microsoft. Eu fiquei, nossa, que massa. Ou então teve outros que era tipo, falando com a Que a Elizabeth, Elizabeth? que é a, Uhum. a recrutadora. E aí eu fiquei, tipo, comecei a, tipo, me envolver nessa história para eu ficar, tipo, na minha cabeça, tipo, não é qualquer empresa, eu quero entrar na Microsoft, eu tô fazendo entrevista na Microsoft, então eu tenho que focar nas coisas da Microsoft, e no Facebook é diferente. E aí Uhum. eu comecei a fazer isso, tipo, eu fiz tipo um bloco de notas com meu currículo, né, com as minhas histórias, e aí eu sabia, eu queria, tipo, alguns pontos que eu queria em algumas, então tem alguns sites, eu acho que tem até no Glassdoor, talvez, que Uhum. fazem perguntas, são perguntas de behavior. Tem um site que mostra o específico de empresa, então, tipo, perguntas de behavior do Facebook ou da Microsoft, tem outros que é mais geral. E aí eu Certo. comecei a praticar, tipo, por exemplo, uma coisa responda uma situação que você tomou liderança, por exemplo. E aí Isso. você
Então, eu acho que eu tô falando muito, mas Não, não, pode falar, não. Amanda. Eu ia só te cortar um pouquinho para clarificar para quem está assistindo que behavior, né? Esse behavior question que ele está falando é quando a empresa te pergunta mais assim, como que você se comporta em algumas situações. E é muito importante essa dica, porque eu mesma eu não sabia mais ou menos o que eles iam perguntar. Então você tem que primeiro saber o seu currículo, né? Você tem que saber tudo que está ali, porque eles podem perguntar de qualquer coisa. E é muito importante isso de você já fazer conexões das missões da empresa, da cultura da empresa, com coisas que você já fez em projetos anteriores, porque você já está nervoso. Eu já estava super nervosa. E aí eles perguntam, ai, né, como você falou, ai, fala uma hora que você tomou liderança, ou me fala uma hora que você teve que se desentendeu com outros colegas de equipe e tiveram que tomar uma decisão. Aí você fica, ai meu Deus, aí você tenta lembrar, dar aquele branco e você não sabe o que responder. Então, é muito legal pesquisar isso também. Como você está falando, pesquisar perguntas mais de comportamento, acho que é a tradução. Então, sim, desculpa, te interrompi, mas pode continuar. Não, ela pode falar. Principalmente, eu tô tentando explicar ao máximo assim o que aconteceu comigo, né, para tentar ajudar o máximo de gente. Eu acho que a minha experiência com entrevista, eu sempre tento ajudar o pessoal, até principalmente o pessoal da minha faculdade, né? Então sempre estou falando sobre isso com o pessoal mais novato, que é até um novato na faculdade, né, no caso. Que é até uma parte de você tentar passar à frente, né? Tipo, eu sei que muitas pessoas me ajudaram quando eu estava, sei lá, no terceiro período, eu sei a importância que foi alguém chegar para mim e falar: tu já tentou aplicar para tal empresa? Por que você não tenta? Ou só esse incentivo, o menor que seja, já ajuda bastante a você começar a criar a faíscazinha na cabeça dos outros. E aí é meio que isso. Com certeza. Sim, e até a Microsoft, os recrutadores não conseguem ir em todos os lugares, e agora que eles nem estão indo mais, né, por causa da pandemia, as coisas estão sendo mais virtuais. E é bom que as universidades que eles não vão, porque a minha, particularmente, eles não iam, então ninguém sabia, né? Então é legal deixar essa informação mais fácil. Claro, se você procurar e tudo mais, você vai acabar encontrando coisas. Só que nem passava pela minha cabeça, assim, nem assim, era muito longe, assim, para mim não era possível. Então é muito legal ter isso, ter esses veteranos aí falando. E também você comentou que você estava participando da maratona e assim que você treinou bastante. E eventos que recrutadores vão muito em eventos de maratona. Então, se você está fazendo o curso e tal, e tem uma maratona, é uma oportunidade muito legal para começar a treinar, né? Se você tem interesse em entrar em umas big techs, assim, até porque, dependendo da sua faculdade, pode ter um recrutador ali também promovendo aquele evento e tudo mais. E então você falou que as perguntas de comportamento você acabou linkando baseado em cada empresa e baseado em cada missão, porque varia muito mesmo. E os entrevistadores eles querem saber não só se você é bom tecnicamente, mas se você dá um fit bom para a empresa, né? Mas em questão das perguntas técnicas, você achou que tinha diferenças assim entre uma e outra, ou você estudou a mesma base técnica e aí especificou com as perguntas de comportamento? Pronto, isso também eu fiquei bem apreensivo, porque pelo que eu estudei, né, e pelo que eu estava na minha cabeça na época, eu não sei se continua sendo verdade, nem sei se era verdade na época que eu pensava isso, mas a ideia que eu tinha era que o Facebook prezava muito por velocidade, então durante as entrevistas, você tinha que resolver os problemas todos, tipo, era assim, se você não resolve, tem muita entrevista que é tipo, você não resolveu os problemas, mas você estava no caminho certo. A Microsoft eu acharia que aceitaria mais esse tipo de candidato do que o Facebook. Eu achei que na minha cabeça o Facebook estava muito na velocidade. Você tem que terminar porque eles são o be fast, seja rápido, seja proativo. E aí era isso que eu tava. Isso foi meio que a diferença, né, entre as duas que eu estava treinando. E para as técnicas específicas, eu achei também que a Microsoft fazia perguntas bem mais difíceis, até por Porque você essa não precisa vibe, né? terminar, né?
tipo, tinha muitos algoritmos, até falando com amigos, ou vendo na internet pessoas que tinham feito recebido questões de algoritmos antes, você via que tinha umas questões que era realmente bem difícil, especialmente da Microsoft. E aí eu fiquei, tipo, bem apreensivo, meu Deus, isso caiu uma pergunta cabulosa aqui. Comecei a ficar meio nervoso, mas fiquei, tipo, tranquilo, eu já tinha feito muitas questões. Então era tipo, eu tava. Esse foi minha base de conforto. Eu fiquei, não, eu já fiz muitas questões. Se cair uma muito difícil, eu vou me acalmar e vou tentar resolver junto com o recrutador. Porque o recrutador tá sempre lá para te ajudar. Tipo, ele não quer, o recrutador, quando tá fazendo entrevista, ele não quer que você reprove, né? Ele não quer, ele quer que você passe, ele quer estar ali para realmente lhe ajudar, para lhe avaliar e fazer você entrar na empresa. Então ele vai dar umas dicas, e as dicas é muito bom, é bom receber uma dica, não é uma coisa tipo, Ai, meu tô Deus, no recebi caminho uma dica, errado, meu já Deus. era. Você Sim. recebe uma dica, você desbloqueia assim para avançar mais, porque, por exemplo, o recrutador provavelmente já viu essa já vi que você consegue fazer essa parte, eu quero ver você testando, por exemplo, o código. Então ele dá uma Uhum. dica para você passar mais rápido essa parte, para você ver, para você fazer o processo de teste, fazer o processo de debugging, ver o exemplo, por exemplo. E aí isso é uma coisa, ó, se receber uma dica tá, não ao contrário de ser o fim do mundo, é uma coisa boa, o recrutador quer que você avance mais na entrevista. Com certeza. E assim, às vezes você não entende a dica de cara, né? Então dá uma parada, porque você já vai estar nervoso. E para resolver na lógica, assim, de repente o entrevistador fala alguma coisa, assim, tipo, corta, né? E aí você fica, meu Deus, mas o que eu faço com essa informação? Que eles falam, sabe, só para você saber, você também pode usar alguma coisa, sei lá, cada dica é uma dica. Mas para um pouquinho o que você está fazendo e presta atenção naquela dica, porque assim, 99% das vezes vai ser uma dica bem útil para o que você está fazendo, né? E vai te ajudar aí a chegar no caminho certo. Então você fez todas as entrevistas, todas as fases foram virtuais, né? Sim. Você sentiu algum desafio em relação a isso ou foi tranquilo? Porque quando é presencial, você tem que fazer tudo na mão, assim, né? Então, talvez tenha uma vantagem que você está usando seu teclado, suas coisas, e você consegue fazer no computador, mas ao mesmo tempo você tem aquela questão de que, eu tenho que, em algumas empresas, eu sou esperado que eu termine meu código e rode meu código, né? Então, me conta um pouco mais de como foi toda essa experiência virtual sua nas duas empresas. Pronto, isso também foi uma coisa que eu fiquei meio apreensivo, porque eu sempre soube que a Microsoft, geralmente, né, antes da pandemia, se você passasse para a segunda fase, eles lhe levavam para o escritório para fazer entrevista pessoalmente lá com o pessoal. E aí foi a primeira. Eu acho que foi, talvez o meu processo talvez seja a primeira vez, né, que eles fizeram esse modelo remoto. E aí eu fiquei meu Deus, e agora? Eu fiquei também meio nervoso sobre isso, porque como não tinha tido antes, por exemplo, o Facebook sempre faz remoto. Então, isso aí eu já meio que sabia mais ou menos como é que seria a plataforma que eles usavam, que é basicamente só um editor de texto. Que pelo menos para mim, eu prefiro bem mais um editor de texto do que escrever no quadro. No quadro fica mais, sei lá, eu acho que você perde muito tempo até escrevendo no quadro em vez de só digitar. Então, eu preferia mesmo que fosse pelo computador, até remoto também seria ótimo. Mas o caso da Microsoft eu achei mais difícil porque a gente não sabia como seria a plataforma que eles usavam. Então, uma coisa que, por exemplo, que me chocou muito quando estava na entrevista foi que o recrutador pediu para eu compilar. Então, eu tive que Ai, meu compilar o meu Deus. código. E aí eu tinha usado eu estava usando C++, e eu tinha usado uma biblioteca esquisita que a gente usa na maratona, que é bem específica lá, que era tipo assim, importe tudo, importe qualquer coisa que tenha na biblioteca. E aí o compilador não compilava com essa biblioteca. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu falei, calma. Aí eu já expliquei pro recrutador, eu acho que o compilador, comecei a meio que inventar, eu acho que o compilador que tá usando aqui não tá funcionando. E aí eu mudei tudo, né? Em vez de include tudo, bota só include vector, include só os que eu tava usando, e aí compilou, glória. Ainda bem que Ai, glória a funcionou. Deus. Foi interessante essa parte. Eu realmente não esperava que eles fossem pedir para eu compilar o código. Eu acho que nunca, sei lá, É, eu essa achei daí esquisito, nunca porque tinha você. ouvido também.
Não sei se você já ouviu falar sobre isso, já viu alguma entrevista que foi assim, mas eu achei estranho. Compilar. Às vezes eles pedem para rodar, porque eles usam o Codility, que é bem para entrevista mesmo. Então, é como um editor de texto e você pode escolher a linguagem que você quiser e tudo. E aí, quando você roda, ele faz a compilação e roda o código, né? Mas não é toda entrevista que vai pedir para, assim, que vai dar tempo de você ter um código rodando, né? Assim, se você não tem o código rodando no final, nem sempre é um mau sinal, porque às vezes a entrevista foi feita para esse propósito mesmo, né? E às vezes depende, tem entrevistador que deixa isso mais claro, tem entrevistador que não deixa tão claro, por exemplo, já fala no começo, né? Não vai dar. Eu sei que esse código não vai rodar até o final, né? E tudo mais. O que eu estou buscando aqui é 2 pontos. E aí a pessoa, né, deixa bem claro o que ela está buscando. É performance, é memória, é você conseguir fazer o design mesmo do problema e como você ataca esse problema e tudo mais. Então, varia bastante. Mas e a questão do estágio mesmo? Como que foi essa experiência para você nas 2 empresas e assim, esses aprendizados como um todo, né? Você teve bem seguido os estágios, não fez? Ou foi, tipo, quanto tempo de diferença de um estágio para outro? Foi umas 2 semanas, 2, 3 semanas, no máximo, Meu assim. Foi realmente Deus! bem seguidos. E pronto, isso foi até uma parte legal. Quer dizer, uma parte bem interessante de comentar, porque foi bem diferente, porque até da Microsoft principalmente foi o estágio de verão, né? Então era o estágio onde tem basicamente todo o mundo todo tem gente, vai ter gente lá. Era tipo assim, o ponto dos estagiários era esse estágio, o ponto que tem mais estagiários é esse estágio de verão. É bem lotado. E tinha muita gente. A minha turma, eu acho que a minha turma, só de brasileiro tinha uns 6. E aí Ó, a gente ficou conversando bastante, né, sobre entre si durante o estágio. Mas uma coisa que provavelmente foi bem difícil para mim foi a parte da time zone, do horário. ai, é Porque verdade. hoje tá 5 horas, 5 horas de diferença. 5 horas de diferença entre Recife, que é o Brasil, né? Uhum. E Seattle. Então, era uma loucura, assim. Eu acordava. Eu acho que a minha meta era sempre começar de 11 horas. Não, eu acho que o horário de verão, né? Eu acho que na época que eu tava fazendo estágio era 4 horas só de diferença. E começou lá. Aí eu começava de 11 horas, que era tipo 7 da manhã lá. Ou seja, Ah, eu começava tarde, mas eu era o primeiro, o primeiro a assim, chegar a nossa, ficar online. o pessoal Assim, o começa a pessoal trabalhar chega. umas 9 aqui, assim, mais ou menos, que é padrão, né? Eu chegava assim, eu já tava, eu já tava lá, codando na Quando o minha. pessoal chegava com o café, o Rodrigo já estava lá, já compilando, já mandando código para piar. E já aperreando o Intern Manager com um monte de pergunta aleatória lá. Ele já acordava com várias coisas para responder. E isso foi bem diferente. Às vezes eu tinha que ficar até bem tarde, né? Pelo menos para mim, né? Porque às vezes tinha reuniões que começavam, sei lá, 7 da noite. Aham. E então acabava 8 horas, 8 e pouca, e aí isso acabou ficando, sei lá, ficou um pouco cansativo, foi a parte meio difícil. Mas eu acho que até a Microsoft especificamente, e até comentando mais sobre isso, foi fez um estágio ótimo, virtual Hum, pelo menos. Foi uma experiência realmente muito boa, uma experiência que eu não estava esperando. Por exemplo, uma coisa que eu estava com muito medo e apreensivo era ficar meio isolado, né? Tipo, ficar na minha, no meu sim. computador e só ter contato com, sei lá, só ter contato de trabalho com meu time e tal. Eu fiquei bem apreensivo com isso, porque até quando você está presencialmente, você começa a falar com. Você começa a criar seus amigos, falar com o resto do pessoal que estava na tua turma. Tem os Só que a Microsoft eventos. fez muito bom. Foi porque, por exemplo, toda semana tinha, sei lá, 3 eventos de Olha, conversar. Conversar por exemplo, juntava a turma dos estagiários e chamava alguém. Ou então chamava alguém que estava trabalhando sei lá, no Windows para conversar com a gente. E a gente ficava perguntando sobre como é trabalhar no Windows. ai, Ou que então chamava legal. gente do Office. Foi até em um desses eventos que eu encontrei a Amanda, né? Que tipo, a gente teve um dos eventos que chamaram, foi os brasileiros conversando com brasileiros. Foi Sim, até uma coisa que a gente mesmo começou um tempinho antes. A gente tava conversando entre os grupos brasileiros e alguém surgiu a ideia, né? Que tal a gente tentar chamar
alguns brasileiros para conversar em português até com a gente. E aí começou isso, e aí a gente fez o primeiro com alguém que era da Azure, que tava, foi bem massa conversar com, porque era uma experiência dos brasileiros, né? Tipo, veio Sim, alguém que veio do nosso país, que tá na empresa, cresceu na empresa e tá lá há que muito tá bem tempo já avançado, trabalhando. né? Sim. Pois é, e a gente ficava, quando foi chamar, ficava até apreensivo, meu Deus, eu tô falando com esse cara. Sim. Porque é uma coisa engraçada que tem na Microsoft, é você manda uma mensagem e ele responde, ah não, a minha secretária vai agendar para vocês. Ai meu Deus, ele vai agendar, vai conseguir. Vira E, um ídolo mesmo. pois é, aí um desses foi com o Matt, né? E aí a Amanda tava no meio e a gente conversou, né? O nosso foi Então com foi o bem massa. Marcos, né? Com o Marcos Com o Fontoura. Marcos, isso. Marcos Sim, nossa, Fontoura. muito legal, Marcos. Eu encho o saco do Marcos até hoje. Não, de vez em quando eu mando uma mensagem para ele pedindo para conversar, né? Assim, conselho, porque ele tá bem avançado na carreira. E ele falou que ele tá voltando a falar o português, assim, conversando com os brasileiros, porque ele já você escuta ele falar português, nem parece o português nativo assim mais, parece português de gringo, de Uhum. tão assim inserido que ele tá aqui já. Mas Eu sigo ele no Twitter, é bem massa o Twitter dele. Ele tem sim, eu não sigo. Olha, eu não uso muito Twitter e é onde muita coisa acontece, tem muita coisa lá, né? Eu devia usar mais. É Mas interessante, assim, enquanto não tem posts que afetam sua saúde mental, o resto é legal. sim, com certeza. E você trabalhou em projeto, assim, não precisa dar detalhe de projeto nem nada, mas como que foi essa experiência com o projeto? Você acha que você fez algum projeto, assim, que tinha começo, meio e fim, ou você trabalhou em alguma coisa que alguém já estava trabalhando e aí você continuou? Como que foi nas duas empresas, né, essa experiência? Ah, pronto. O meu projeto, especificamente até da Microsoft, eu acho que é o que eu mais posso falar, porque o meu projeto da Microsoft foi open source. Então todo mundo Ah, conseguia ver. Eu estava num time, é meio que uma farofa. Eu estava num time que era IoT com Kubernetes. E eu estava nossa, trabalhando com WebAssembly. Então era tipo três coisas completamente nada a ver uma com a outra. Eu tentei juntar tudo. E meu Deus, e tem o link desse projeto? tá no GitHub Gente, da Azure. vou colocar aqui na descrição, então depois você me passa para o pessoal ver. Eu também quero ver, Tá tô certo. curiosa. O meu projeto era eu tentei transformar um projeto que era um open source da Azure, que envolvia IoT, eu tentei converter ele para WebAssembly. Porque a gente fez os estudos e viu que o WebAssembly era mais otimizado, porque o meu time era Azure Edge, então era bem na parte de Edge mesmo da parte de bem nas bordas, então no computador local da pessoa, essas coisas assim. Então quanto menor, melhor. E aí a gente começou a trabalhar com WebAssembly, foi uma doideira, porque é uma coisa que tipo eu tava fazendo uma coisa que ninguém tinha feito antes, basicamente, né? Não Tipo, dava para procurar no Stack Overflow direito. não, e era doideira, porque era como se você estivesse criando o Stack Overflow daquilo. Tipo, você Aham. tá sendo um dos primeiros a fazer aquilo. Então, foi muito massa, porque teve muito time envolvido, porque o pessoal começou a ficar interessado. E aí eu comecei a ver que realmente o projeto era impactante, né? Porque começou a ter gente de outros times falando, eu soube que fulaninho tá fazendo esse projeto, quero saber mais. Olha que E aí legal. entrava no meio. E aí foi um projeto que acabou escalando bastante. Eu acho que ficou até bem usável. Se tiver no link aí, vocês podem dar uma olhada lá no que é que tem pronto. Sim, E nossa, que legal. no Facebook eu trabalhei na parte de é, foi como se fosse CI, então Continuous Integration, que é quando você submete o código para tentar rodar os testes, fazer o build automático. Eu estava na parte disso de iOS. Então eu estava fazendo sistemas de build para iOS, que é até outra coisa que é bem. Geralmente, quando você entra em Big Tech, você está fazendo muito projeto que são impactantes. Então, ou vai ser impactante para a empresa, foi o meu caso, né? Eu fiz um projeto que era meio que impactante localmente na empresa, mas se você estivesse trabalhando em produto, você ia estar fazendo uma coisa que
sei lá, milhões de pessoas iam estar usando no Instagram, no Office, por exemplo. Então, de qualquer jeito, você vai fazer um projeto bem, numa escala bem grande. Com E certeza. eu Sim. trabalhei até na mesma linguagem, nas duas empresas. Eu trabalhei com Rust na Microsoft e também fiquei com Rust no Facebook. Aí até foi, tipo, uma puxou a outra nesse quesito. E era algo que você já sabia? Você já sabia o Rust? Você tinha contexto antes? Você já tinha estudado ou feito algum projeto pessoal, sei lá, na área que você caiu? Ou foi totalmente novo, você aprendeu do zero, assim, no estágio? Foi do nada. Eu fiquei assim, eu acho que foi tipo 3 semanas antes de começar, o meu manager me mandou um e-mail e aí falou, desejando as boas-vindas, explicando, e aí comentou um pouco como que seria o projeto. E aí, você vai trabalhar com isso, envolvido com isso, aí eu fiquei, meu Deus. E aí eu comecei, já antes, já pesquisar, né, como é que é Rust, o que é que é. Eu nem consegui pesquisar tanto, porque tipo, é uma linguagem nova, né, você vai começar a aprender, tipo, pelo menos pra mim, linguagem, eu aprendo praticando. E aí começa lá, já faz, já pesquisa no Stack Overflow, e já vai fazendo. E aí foi do zero, eu comecei a aprender por lá mesmo, durante o estágio. Eu acho que isso é legal também, porque tipo, pessoas vêm me perguntar assim, que linguagem que eu estudo, né, para fazer a Microsoft ou qualquer outra empresa? Ou, sabe, que linguagem específica eu estudo? E eu acho que isso é um bom exemplo de que não precisa focar em linguagem específica, porque você vai ter que se adaptar dependendo do problema que você tem, da situação que você tem. Cada linguagem é boa para coisas diferentes, né? Então é muito bom que você compartilhou isso também. Peraí, que agora é a coelha que tá fazendo barulho. Nossa senhora. Eu vou ter que achar um escritório, gente. Assim não dá. Um escritório para os coelhos. O escritório dos coelhos, sim, com certeza. Mas olha, eu queria saber, assim, para a gente fechar, se você tem dicas extras para o pessoal que está assistindo, que quer entrar nesse mundo de Big Tech aí, esse mundo de louco. E assim, você recomenda essa vida, não recomenda essa vida? E dicas aí para quem está querendo entrar. Primeiro, eu recomendo. Eu acho que é uma experiência bem, tipo, muito de aprendizado mesmo. Então, sei lá, nesses estágios é tipo assim, você entra uma pessoa e sai outra. Você vê como é o modelo todo. Então, com certeza recomendo. Até estou indo para lá. No meio desse ano, estou indo para o Facebook de lá para trabalhar realmente como um funcionário Para de full lá. Então, time, estou lá em seguindo Londres. em Londres. Que chique, quero visitar. Vai ter. O bom é isso, vai ter sempre você vai começando a conversar e já vai ter canto em todo canto do mundo. E, pô, tá lá, tá sempre bem-vinda. E eu acho que a principal dica que eu dou, tem duas dicas muito importantes que eu dou. A primeira é a parte do networking, porque é a parte da conexão que você tem. Porque uma coisa muito difícil, principalmente para quando você está começando, é você ter aquela uma chance. Você tem que ter uma chance de mostrar que você sabe, que você é bom, que você merece na empresa. E geralmente, se você aplica por si só, essa uma chance pode até nem vir. Pode ser que um recrutador nem leia o seu currículo, porque eles recebem muitos currículos. Então, é muita gente e é difícil você, do nada, no site, aplicar e receber. Então, converse muito com recrutadores, então diretamente falar com os recrutadores, falar, eu estou interessado, porque você já mostra interesse e o recrutador adora isso. Quando você vê que tem um candidato que está interessado, está realmente querendo fazer o processo, participar do processo seletivo e entrar no estágio, ali já são muitos pontos, você já ganha, já tem uma chance maior de conseguir a entrevista. Que o principal é isso, conseguir chegar na entrevista para se expor, né? Mostrar pro pessoal. E a outra coisa é receber uma indicação. Então, se você conhece alguém que trabalha lá e essa pessoa consegue lhe indicar, aí também dá no mesmo. Você manda o seu currículo e você sabe que a sua chance de conseguir uma entrevista vai ser muito maior do que se você aplicasse por si só. Então, vale muito a pena. É uma dica que é muito importante para
para entrar na entrevista mesmo, porque é o que você quer. Você tem que ter a sua. Se você manda seu currículo e não é nem chamado para entrevista, você não conseguiu nem a chance de mostrar que você é bom, que você conseguiria fazer isso. E a segunda dica que eu dou. Calma, foi mal, Amanda, pode ir. Não, tô concordando com você. Depois eu posso falar. Pode continuar. Tá certo. Não, outra dica que eu dou é se juntar com um grupo que também lhe ajude, que ajude você, ajude entre si, né? Então, quando eu tava no processo, eu tava conversando com vários amigos meus, gente veterana que já tava lá, gente que tava na mesma situação que eu, que era, tipo, tava no processo e também tava caindo de cabelo fazendo questão, pesquisando, e começar a se ajudar em quesito de fazer mock interview, que seria uma entrevista simulando, né? É Então, entrevista falsa. às vezes eu sou um entrevistador entrevistando um amigo, que seria o agente, né? Seria o entrevistado. Às vezes é o contrário. E aí você acaba um dando dica pro outro. E até é uma boa dica para treinar, né? Eu acho que pra gente que é brasileiro é até um pouco mais difícil, porque todas as entrevistas são em inglês. É. Então é bom criar esse costume de falar inglês. Eu ficava morrendo de vergonha de ficar falando inglês com meus amigos. E aí foi aí que eu quebrei, comecei a ficar falando, né? Tipo, fazer entrevista em inglês, responder em inglês, e aí depois de comentar, dar as dicas um pro outro, né? Tipo, você foi muito bem, tu faltou falar daquela parte, a complexidade que tu falou tava meio esquisita, porque faltou tal detalhe. É uma coisa muito boa de fazer com os amigos, quando você tem um grupo assim. Com certeza. E a questão do inglês é realmente bom praticar, porque a gente já está nervoso com coisas técnicas de comportamento e tudo ainda tem que pensar em como falar em inglês, gente. É muita coisa. Brasileira, assim, passa assim nessas empresas, é porque, assim, merece mesmo, porque, olha, além de tudo, você também tem que se preocupar em falar numa língua que, infelizmente, tipo, a educação pública no Brasil não, até as particulares, né? Acho que o ensino do inglês, no geral, no Brasil, não é muito otimizado. Em escolas Pois normais, é. tem que pagar a escola de inglês, e é muito caro a escola de inglês, né? Eu fiz, e ainda fiz por um tempo, eu lembro quando eu era mais nova, acho que eu estava no ensino fundamental, assim, eu fiz curso de inglês e depois eu parei, porque eu lembro que eu fiz uma prova e na parte de inglês eu fui muito mal, assim. Não vou culpar totalmente a prova de inglês, tá? Assim, eu não sabia como estudar, eu tratava o inglês como uma matéria, tipo matemática, e não é outra coisa totalmente diferente. E eu queria falar também que, como você falou, quando você faz uma entrevista dessa, se você não passou, você vai tentar de novo no próximo ano. Então, você maximizar essas probabilidades de passar, por exemplo, aplicar para várias, né, tentar várias, conversar com pessoas, tentar encontrar essa galera aí que já está na empresa. Mas, olha, Rodrigo, eu gostei muito das suas dicas, acho que foram muito, muito boas para preparação e tudo mais. Olha, boa sorte na sua próxima jornada. E eu acho que é algo que você fez que é muito legal. Você fez um estágio depois do outro. Assim, às vezes as pessoas ficam com medo de perder o tempo de graduação, né? Gente, isso daí não é perda de tempo, tá? Tipo, o Rodrigo fez em um estágio em um, fez um outro. E, bom, o Rodrigo acho que não pode me falar, mas o que eu tô imaginando é que porque ele fez 2 estágios, ele teve uma oferta muito boa. Porque quando você faz mais de um estágio, você tem meio que uma vantagem aí para a empresa, porque a empresa não quer te perder, gente. É incrível, você tá atrás da empresa todo esse tempo, aí de repente elas estão lutando por você, é muito ótimo. Inverteu a situação. Inverteu, aí você começa a se achar, né? Mas olha, muito obrigada mesmo. E boa sorte aí na próxima jornada. Daqui a pouco eu tô em Londres e eu vou entrar em contato com você aí. A gente tomar um café, tomar um chá. Um chá. Pronto, também eu queria agradecer, Amanda. Foi realmente muito bom essa conversa, expor, né, pro pessoal. E pronto, se tiver meu LinkedIn na descrição, pode falar comigo, eu dou mais dicas se o pessoal quiser comentar. Ou então no Instagram, qualquer canto que vocês me acharem, pode conversar, pode me aperrear, que eu vou sempre responder, tá, a maior felicidade do mundo é responder. Então, valeu, Amanda. Foi realmente uma conversa muito boa, expor essas ideias, né? Expor como é que foi esse processo para a gente, para isso, né? Ajudar toda a comunidade da gente, brasileiros.